costuma fazer bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Iniciamos uma nova semana e, consequentemente, terminamos mais um mês. Obrigado, Senhor Jesus, pelas duas coisas, por esta semana, nova semana que se inicia em nossas vidas e pelo mês que está terminando. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido essas graças, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esta segunda-feira. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui hoje o nosso Senhor Jesus contando 2 parábolas. Ele disse que o homem pega uma sementinha de mostarda, que entre as sementes das hortaliças é a menor, e planta em seu campo. Ela cresce de tal maneira que as aves do céu se aninham em seus ramos. Contou também a parábola da mulher que pega 3 porções de farinha e coloca fermento, e esse fermento, ao ser fermentado, aquela massa cresce, fica aquela maçona bonita e se transforma no pão ou outra coisa que ela queira fazer deste processo que ela está usando. Então, ele compara o reino do céu a essas 2 coisas. E ele disse ainda que ele falava como se diz, desta forma, que era para que, em outras passagens do Evangelho, que muitos via e não via, ouviam, mas não escutavam. Por isso ele falava dessa forma em parábolas, porque os profetas disseram que tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus sempre falou em parábolas. E o que nós podemos deduzir, o que tem a ver com a nossa vida, com a nossa fé, com o processo de nós ganhar o céu, essas 2 parábolas? No meu entendimento, tem muito a ver. Porque o nosso Jesus Cristo, se ele falou dessa forma, ele fez comparações. O que significa a mostarda, por ela ser aquela menor da semente, se transformar numa grande árvore a ponto dos
os pássaros fazerem ninho em seus ramos. Por quê? Porque se a palavra de Deus ela é semeada entre nós, e se nós colocar esta palavra em nossos corações, com verdade, com fé e amor, e acreditando firmemente que Jesus é o Senhor, a nossa fé se transformará ao ponto desta sementinha tão pequena que se transformou naquela grande árvore. Então é a palavra, é a mesma coisa do fermento. O fermento a mulher usa 3 porções e coloca o fermento, e aí aquela massa cresce bastante. Então Jesus aqui está falando é da nossa fé, a fé que nós precisamos ter nele. A parábola dele está ligada ao reino dos céus. Por que ligada ao reino dos céus? Porque de que adiantaria eu falar da palavra de Deus para alguém, ou alguém falar da palavra de Deus para mim, ou eu pegar e ler um trechinho da Escritura, um versículo, e não ter fundamento? O que eu quero dizer? De que valeu eu ler aquela palavra? De que valeu eu ouvir aquela palavra? De que valeu eu ir na missa? Sai de lá da missa, alguém me pergunta, escuta, qual foi o evangelho? Você sabe que eu não sei? Eu esqueci. É mais ou menos por aí. Então, gente, é preciso que nós colocamos a palavra de Deus em prática. E essa prática que nós devemos colocar a palavra de Deus é através de nós ouvir a palavra, ler a palavra, ir à missa através de confissões, e nós ter uma vida justa conforme a palavra nos pede. Acreditar que Jesus é o Senhor, para que esta palavra de Deus, para que ela entre em nossos corações e produza frutos, que ela entre em nossos corações, fortalecendo a nossa fé, tornando grande, comparando com a sementinha da mostarda, que era a menor de todas, e com o fermento que a mulher preparou. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos, uma segunda-feira iluminada e abençoada, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invoca